leva eletrificação, leva água encanada, leva o esgoto, manda fazer as casas, eu estou estimulando a invasão, certo? Então nós temos sempre que ver a mens legis, qual a finalidade da lei. Princípio da duração razoável do processo, um princípio muito importante, que é um direito fundamental a um processo sem dilações indevidas, com duração razoável, e antes não havia previsão expressa na Constituição Federal. Nós tínhamos só a previsão no Pacto de São José da Costa Rica e também no Tratado de Roma. Dizia o seguinte, a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, incluindo, então, esse dispositivo foi incluído pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Mas o que seria a duração razoável do processo? Nós vimos na aula de atos processuais, quando eu falei de sentença, decisões interlocutórias e despachos, que o juiz tem um prazo para dar essas decisões, não disse? Qual é o prazo para um despacho? Ninguém sabe. 5 dias, né? Qual é o prazo para uma decisão interlocutória? 10 dias. Qual é o prazo para uma sentença? 30 dias. Então eu tenho aqui um parâmetro. Duração razoável é ele decidir prolatar aquele ato processual é o prazo determinado por lei. Então, por exemplo, o que seria essa duração razoável? Na Europa já se discute isso há muito tempo, afirmando que duração razoável é um conceito aberto. Claro que se eu fecho o conceito, dando um prazo para que o juiz profira aquela decisão, eu estou tentando fechar. Mas é imprescindível examinar as peculiaridades do caso para extrair tal conceito. Por exemplo, examinando o comportamento das partes, porque o processo demora muitas vezes por culpa das partes. Então, vamos lá. É a parte que está ouvindo uma testemunha que fica muito distante. É a parte que mandou fazer uma perícia que é muito complexa. Então, isso está atrasando o processo, culpa da parte, não é do juiz. Segundo, é preciso verificar também a estrutura do judiciário. O juiz, por exemplo, não tem oficial de justiça. O juiz não tem escrivão. O juiz não tem funcionário. Falta papel, não tem computador. Uma outra questão, pode atrasar. Complexidade da causa. Uma coisa é você julgar uma causa de jurisdição voluntária, onde não há litígio entre as partes, e outra coisa é você julgar uma ação de improbidade, você julgar uma ação civil pública, você julgar uma ação complexa e examinar se o juiz, se ele é quem não decide. Se eu não tinha um atraso das partes, se eu tinha a estrutura do judiciário, se a causa não era complexa, por que o juiz não decidiu? E aí, nesse caso, nós vamos ter a duração não razoável do processo. O que seriam os meios e garantias para a celeridade de sua tramitação? A pergunta é, tá, professor Franklin, e se não houver duração razoável, o que eu faço? Você pode representar contra o juiz. Nosso sistema não previu isto, mas os prazos para o juiz são considerados impróprios, porque mesmo quando eu digo que ele tem 5 dias do despacho, 10 dias da interlocutória, 30 dias da sentença, ele pode dizer, olha, como tinha um juiz de Conceição do Araguaia, quando eu era promotor de lá, ele sempre começava o despacho assim, meu Deus, só agora por acúmulo de serviço. Olha, ele já estava desculpando, ele tinha se atrasado ali por acúmulo de serviço. Então, no nosso sistema, nós temos, vamos lá, alguns exemplos à disposição. Vamos lá. Tem algumas previsões, né? Nós temos os prazos para eles proferirem as decisões e temos algumas leis, como a lei da ação popular, que diz o seguinte, o juiz que atrasar na sentença pode arcar
com uma multa por dia de atraso, além de não entrar na lista de promoção, olha. Além da multa que ele paga, ele não pode ser promovido, né? Bacana. A prolação da sentença, além do prazo estabelecido, e aí seria 30 dias, privará o juiz da inclusão em lista de merecimento, e ele deixa de ser promovido por merecimento, para a promoção durante 2 anos. Bacana, né? Começou a atrasar os processos, na ação civil, na ação popular, ele vai então ter essa penalidade. E acarreta a perda para efeito de promoção por antiguidade de tantos dias quantos forem os de retardamento. Atrasou, retardou, também prejudicou a sua promoção por antiguidade, salvo o justo motivo. E esse aqui é o problema, porque o tribunal normalmente é muito corporativista e na hora em que há uma acusação que o juiz está se excedendo, ele então diz, olha, não houve um justo motivo, o juiz estava com acúmulo de serviço, etc., declinando nos autos e comprovado perante o órgão disciplinar competente. Claro que nessas alturas do campeonato, como eu disse, você já fez uma representação contra o juiz, ele já está respondendo um processo na corregedoria e você que fez a representação, se prepare, porque será uma pária no judiciário. Será uma pária, porque o advogado que entra com uma representação contra o juiz, normalmente ele fica prejudicado. Outro artigo é o disposto no Código de Processo Civil, que determina que qualquer das partes pode representar contra o juiz que exceder prazos previstos em lei e ainda o mandado de segurança contra a omissão do juiz. Você pode não só representar na corregedoria do Poder Judiciário, entrando com uma representação dizendo que o juiz não está decidindo e não há uma duração razoável do processo, como se você tem o direito líquido e certo a decisão ser proferida em 30 dias, eu vou então entrar com mandado de segurança para que o juiz decida no prazo que me estabelece a lei. Na próxima aula, nós vamos falar de princípios do processo civil, parte 2, começando com princípio da economia, mas só na próxima aula. Pergunto até aqui alguma dúvida, alguma pergunta, falem agora ou se calem para sempre.